Neste vídeo, temos o objetivo de passar para vocês informações acerca dos parasitas da espécie Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii é um esporozoário, pertencente ao filo Apicomplexa. Todos os protozoários deste filo são parasitas intracelulares e possuem, pelo menos em um estágio do ciclo evolutivo, um conjunto de organelas chamado de complexo apical, que é especializado na penetração na célula do hospedeiro. Existem diferentes linhagens de Toxoplasma gondii na natureza, e o grau de suscetibilidade nos animais variam de acordo com a cepa. Os protozoários da espécie Toxoplasma gondii apresentam 3 estágios evolutivos durante seu ciclo de vida: a forma taquizoíta, a forma bradizoíta e a forma de oocisto com esporozoítas. A forma taquizoíta tem uma extremidade afilada e outra arredondada, em forma de arco ou de vírgula. O núcleo é arredondado e situado no meio do corpo, próximo ao polo mais largo. Possui complexo apical não visível à microscopia óptica, mas sua presença é deduzida pela extremidade afilada do parasita. Taquizoítas encontram-se em rápida proliferação nos hospedeiros, sendo capazes de infectar qualquer célula nucleada de mamíferos e de aves. Podem ser vistos no interior das células formando os pseudocistos ou, mais comumente, livres no espaço extracelular. O bradizoíta, diferentemente do taquizoíta, é uma forma que se prolifera lentamente e se organiza de forma a criar cistos com centenas de parasitas, principalmente em tecidos muscular e nervoso. O oocisto apresenta 2 esporocistos, cada qual com 4 esporozoítas e uma massa residual de citoplasma no seu interior. Forma-se no intestino dos felinos e é eliminado para amadurecer no meio externo, onde torna-se infectante. Essas formas evolutivas variam de acordo com o comportamento das unidades, se é por reprodução rápida ou lenta, ou com a forma em que se agrupam, em pseudocistos, cistos ou oocistos. O ciclo de vida do Toxoplasma gondii é heteroxênico e eurixeno, tendo a presença de hospedeiro definitivo, onde acontece reprodução sexuada, gatos e outros felinos, e hospedeiro intermediário, onde acontece apenas reprodução assexuada, como mamíferos, dentre eles o homem, e aves. O ciclo de vida. O hospedeiro intermediário pode ingerir oocistos provenientes de fezes de felinos que contaminarão o meio ambiente, água e alimentos, ou cistos compostos por bradizoítas, em carnes cruas ou mal cozidas. Os toxoplasmas são parasitas intracelulares obrigatórios, então invadirão as células desse hospedeiro, podendo parasitar diversos tipos, apesar de que seja constatado que tem maior afinidade pelas células do sistema mononuclear fagocítico, pelos leucócitos e pelas células parenquimatosas. Após a invasão, haverá proliferação do parasita endosselular por um mecanismo semelhante ao brotamento interno, denominado endogenia, quando a célula-mãe dará origem a 2 toxoplasmas filhos. Em indivíduos não imunes, a proliferação de toxoplasmas dá-se dentro de um vacúolo parasitóforo. Haverá rapidamente a formação de pseudocistos que, ao atingirem grandes dimensões, rompem-se e liberam seu conteúdo, os taquizoítas, que podem invadir outras células. Em hospedeiros que estão infectados cronicamente, a proliferação de toxoplasmas dá-se lentamente, de forma a produzir cistos arredondados ou alongados, que abrigam centenas de bradizoítas. Os felinos podem, pois, se infectar ao ingerirem oocistos presentes em suas fezes, pseudocistos e oocistos presentes em carnes cruas ou mal cozidas. Havendo esta ingestão, os parasitas chegarão ao intestino do felino e penetrarão em células epiteliais deste órgão. No interior destas células, alguns dos parasitas tornam-se arredondados e começam a se multiplicar por endogenia.
Porém, outros parasitas passarão por um processo de diferenciação em gametas, havendo a formação de microgametas e macrogametas. O zigoto, formado a partir da junção desses gametas, segrega uma membrana cística. Neste momento, dá-se a formação do oocisto e finaliza o ciclo da reprodução sexuada do toxoplasma, denominada gametogonia. Os oocistos formados saem dessas células intestinais ainda imaturos e são eliminados junto às fezes do felino para amadurecerem no meio exterior, onde se tornarão infectantes. Dessa forma, os hospedeiros podem ingerir e se infectar, possibilitando a repetição do ciclo. Outra forma de acontecer a infecção é quando taquizoítas presentes na infecção aguda de gestantes conseguem atravessar a barreira placentária e infectar o feto. Como vimos, parasitas da espécie Toxoplasma gondii são transmitidos ao homem por ingestão de cistos presentes em carnes cruas ou mal cozidas, ou por ingestão de oocistos presentes em fezes de gatos, que podem contaminar alimentos, água e o meio ambiente. Essa infecção determina uma doença denominada toxoplasmose, que é classificada como zoonose, por infectar gatos e inúmeras espécies de vertebrados. Outra forma de transmissão, além da ingestão de parasitas, é por via congênita, quando taquizoítas presentes na infecção aguda da gestante conseguem atravessar a barreira placentária e infectar o feto. A toxoplasmose pode ter uma fase aguda, quando acontece a proliferação do parasita e intensa destruição celular, resultando em necroses focais, e uma fase crônica, após a ativação de imunidade celular e formação de cistos, um período de latência. Esta infecção pode ainda se apresentar de duas formas: forma congênita ou neonatal e forma pós-natal, que é a forma dos adultos e crianças maiores. A toxoplasmose congênita ou neonatal acontece devido à infecção aguda em mulheres no período gravídico. Quanto mais tardio for o trimestre de infecção, menor será o acometimento clínico do feto, podendo haver abortamento se ocorrer no primeiro trimestre. A tétrade de Sabin é um conjunto de 4 alterações patognomônicas da toxoplasmose, que pode ser perceptível em bebês que foram infectados durante o período intrauterino. As 4 alterações são lesões oculares, retinocoroidite, calcificações cerebrais, alterações do volume craniano, hidrocefalia ou microcefalia, e retardamento mental, com perturbações neurológicas. É importante lembrar que gestantes portadores crônicas do toxoplasma não contaminam os seus filhos durante a gravidez. A toxoplasmose pós-natal pode ser assintomática ou sintomática. A forma sintomática pode ser dividida em 3 apresentações clínicas: formas subclínicas, sem febre ou outras queixas, que são diagnosticadas somente nos exames médicos de rotina; formas com adenopatia sem febre e formas com adenopatia com febre. As adenopatias são frequentes nos adultos, acometendo principalmente linfonodos da cadeia cervical. Sintomas como fadiga, mal-estar, mialgias, cefaleia e anorexia podem estar presentes. Uma retinocoroidite pode ser detectada no indivíduo adulto, ainda como sequela de infecção congênita. Formas graves podem levar o indivíduo rapidamente ao óbito após causar exantema macropapular, febre, mal-estar, mialgia, artralgia, prostração, hepatite, esplenite, miocardite, meningite, encefalomielite e ou outros sintomas. Essas formas graves são mais frequentemente encontradas em indivíduos imunossuprimidos. Salienta-se, pois, que mulheres grávidas e pessoas imunossuprimidas representam grupos de risco. O diagnóstico. O diagnóstico parasitológico é complicado, uma vez que o isolamento do parasita não é tão fácil, precisando, por exemplo, fazer inoculação em animais de laboratório. Nas infecções congênitas, entretanto,
cortes da placenta podem permitir a visualização de parasitas. Faz-se, pois, usualmente, o diagnóstico sorológico por métodos de imunofluorescência indireta, hemaglutinação direta, teste do corante, aglutinação do látex, fixação do complemento, ou ELISA, por exemplo. A pesquisa de anticorpos específicos é feita principalmente pela técnica de ELISA. A pesquisa de anticorpos IgM antitoxoplasma serve para identificar infecção aguda, pois já aparecem na primeira semana de infecção. IgM positivo indica, portanto, infecção aguda. A presença de anticorpos IgG antitoxoplasma serve para identificar contato prévio. A combinação de resultados indica se existe risco ou não para a gestante e o feto devido à infecção aguda ou crônica, respectivamente. Portanto, de forma geral, se IgM positivo, infecção atual, recente. Se IgM negativo e IgG negativo, indivíduo suscetível à infecção, pois nunca teve contato com o parasita. Se IgG positivo, indica contato prévio com o parasita. Para saber mais acertadamente quando que houve esse contato prévio, pode-se fazer o teste de avidez da IgG. Se IgG menor que 30, significa baixa avidez, indica fase aguda. Se IgG maior que 60, significa alta avidez, indica fase crônica ou infecção por mais de 3 a 4 meses. Se IgG maior que 30 e menor que 60, nada pode se concluir no momento. Outros exames podem ser feitos para complementar o diagnóstico, como tomografia computadorizada ou ressonância magnética de crânio, para visualizar as calcificações, e PCR. A profilaxia é manter boa higiene, lavar bem as mãos e os alimentos crus, evitar o consumo de carnes cruas ou mal cozidas, evitar contato com fezes de gatos e, se criar gatos domésticos, evitar que os animais saiam na rua para não se contaminar, evitar criá-los em ambientes com roedores para que não possam se contaminar ao se alimentar de um roedor infectado, nem alimentar com carnes cruas ou mal cozidas. Eliminar as fezes dos gatos todos os dias para não permitir o amadurecimento dos oocistos e higienizar os dejetos dos gatos com água fervente. Proteger os locais com areia para que não haja a contaminação do local com oocistos provenientes de fezes de gatos. E todos esses cuidados devem servir de orientação para as gestantes na tentativa de evitar a infecção durante a gravidez.